Salve, galera! E aí? Então, essa semana eu estou incomodado com o assunto. O assunto é Bíblia versus realidade. A Bíblia fala unidade e hoje nós estamos aí vendo pessoas se juntarem por afinidade. Eu acho que a pergunta para hoje é: a unidade na igreja é possível? Será que dá para sermos um? Pessoal, eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus. Fique com a gente, esse será o nosso assunto de hoje. Meu nome é Carol e eu sou uma filha amada de Deus e sejam bem-vindos a mais um programa, né? Isso aí. O pastor já começou tacando fogo. Fogo no parquinho, Fogo no então já vai lá e parquinho. joga gasolina agora. Agora eu vou tentar jogar gasolina. Quando você começou falando, né, na questão de unidade, o que seria essa unidade? Seria essa unidade. Esse público, né? Oi? Esse público. É o público, né? Na verdade, assim, a unidade, ela não é questão só de público, né? Porque quando a gente fala de público, nós vamos ter no mesmo, dentro do público, né? Nós vamos ter grego, baiano, mineiro, Sim, né? Japonês. Então, a unidade que a Bíblia fala não é igualdade, tá? Não é essa questão. Quando a Bíblia fala de unidade, é sermos um. Então, Jesus, ele orou ao Pai, ele diz: Pai, assim como eu e o Senhor somos um. Essa foi praticamente uma das últimas orações que Jesus fez pelos discípulos, né? E fez também por nós. Ele fala: assim como eu e o Senhor somos um, eu no Senhor, o Senhor em mim, que os nossos, né? Que seria eu, você, a igreja de Jesus, que eles sejam um em nós, assim como nós somos um, né? E sejam também uns com os outros. Então essa unidade é de ser um. E aí ele cita ali N coisas que ele quer que nós sejamos um. Que sejamos um só povo, que sejamos tenhamos um só pastor, que tenhamos um só Salvador, que tenhamos uma só fé, num só Salvador. Então, não dá espaço para essa pluralidade. Jesus, ele tem multifaces, né? Sim. Tanto que ele criou a gente diferente do outro. Criou homem, criou mulher, criou alto, baixo, gordo, magro. Então, essa multiforma de ser gente que ele criou, mas de qualquer forma ele quer que nós sejamos um, tenhamos unidade, né? Para que possamos então crescer, caminhar e estarmos juntos aí. Tá, então nessa parte você falou unidade nesse sentido, né? Unidade nesse sentido. E igreja. Isso. E aí a gente vai falar sobre a questão da unidade como igreja. Como igreja. E lembrando que igreja somos nós. Igreja pessoas. somos nós, pessoas. Então eu sou igreja e você é igreja. Isso. Então a gente vai falar... Não, veja bem. Não. Vamos retificar isso aí. Isso. Né? Eu só sou igreja quando eu tô com você. Então você só é igreja quando está comigo. Isso. E você só é igreja quando você está comigo. Então, essa ideia de que, eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Eu só sou igreja quando eu estou conectado com o outro. Tá? Então, o meu dedo é corpo? Não. Claro que ele está ligado. Quando né? tá no corpo. Ele tá conectado. Agora, se eu corto o meu dedo e largo o meu dedo lá, o meu corpo continua corpo. Aleijado porque está sem dedo. Mas o dedo que eu amputei, ele deixa de ser corpo. Ele não é mais corpo. Né? A mesma coisa acontece com a gente. Nós somos parte do corpo. Tá, então... Individualmente, eu sou uma parte. Agora, para eu ser corpo, eu preciso estar unido, eu preciso estar ligado, eu preciso estar conectado, tá? É nesse sentido, então, que tá falando. Retificando isso aí. Tá? Então tá. Então vamos resumir. A igreja, a unidade, eu sou igreja, você é igreja, e nós não somos igreja sozinhos. Não somos igreja sozinho. Tá. Sozinho nós somos nada.
Tá, então a gente vai atualizar isso, né? Trazer essa igreja, comunidade. Isso, trazer essa geral. ideia da comunidade, né? Essa questão, a ideia da oração de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus. Porque assim, Jesus morreu para que nós fôssemos libertos do inferno, da condenação. Sim. Certo? Não tá errado isso, essa pregação, não está errado essa fala. Mas Jesus morreu de verdade mesmo para que nós fôssemos um. Né? Para que nós sejamos um. Nós e um com ele, e um com ele e Deus. Né? Eu vou esquecer o nome grego para isso, eu não vou nem citar, porque senão eu vou esquecer. Mas a ideia, senão eu vou falar besteira, os caras vão falar que eu estou falando heresia. Mas, então eu não vou falar o nome grego, mas na palavra grega, né, que se eu soubesse agora eu falaria, quer dizer assim, você junta tudo e forma um só. Fica uma coisa só. É isso que Deus quer de nós como igreja. Aí, então, como eu estava dizendo, para a gente diversificar, né? O que a gente vai bater em cima hoje é a questão da igreja formada por pessoas que não são cristãs. Não. Veja bem, a igreja tem duas igrejas. Nós temos a igreja visível, que é essa igreja, por exemplo, a nossa aqui, é uma igreja visível, né? Então nós temos pessoas aqui que são tradicionais, nós temos pessoas que nem sabe se a água está subindo ou está descendo, ele só está olhando para a cachoeira. Tem pessoas que é mais light e tem pessoas que ainda nem entendeu o que é esse negócio de ser igreja. Sim. Né? Então nós temos esse universo de pessoas aqui. Isso é chamado da igreja visível. Então dentro da igreja visível tem gente crente, tem gente que não é crente, tem gente que pensa que é crente, tem gente que é crente, mas não acha que não é. Então você tem isso aqui. E nós temos a igreja invisível, que é a igreja que só Deus vê. Só Deus sabe quem é quem. Só Deus sabe quem é convertido, quem não é, quem entregou a vida para Jesus, quem não entregou, né? Tá. Então, essa igreja invisível, nós não temos condições de vê-la. Nós não sabemos. Agora, nessa igreja aqui, nossa, então, nós precisamos, dentro do possível, fazer de tudo, criar todos os ambientes, os meios, né? Os pesos, os contrapesos, para que tenhamos unidade, tá? Para que unidade, não unanimidade, tá bom? A unidade é de Cristo, a unanimidade é burra. Tá? Então, é por isso que é muito importante a gente definir isso também. Tá, mas assim, a gente vai focar em específico na igreja visível, né? Visível, que é visível, o que tem... que é a nossa praia, é o que a gente consegue ver. Praia. Isso, porque independente da igreja ser visível ou invisível, a regra bíblica é a mesma. A regra bíblica é a mesma. E é isso que tem causado polêmica, porque algumas pessoas, E agora, não posso falar nomes, né? Algumas pessoas no sentido assim, que não querem praticar o que a Bíblia fala, querem ser igreja e acabam criando igreja para elas poderem se sentir incluídas. Isso, então, aí que tá, a pessoa que está na igreja, mas que não quer praticar o que a Bíblia determina, qual é o padrão bíblico, primeiro, essa pessoa até pode ser membro da igreja, essa pessoa até pode ser frequentador da igreja, essa pessoa até pode pode fazer o que as outras pessoas da igreja fazem, só que essa pessoa não é igreja. Tá bom? É bem aquela coisa assim, está entre nós, mas não é dos nossos. É um vírus, tá? É um vírus, né? É um parasita. Ele está ali no corpo, só que ele não faz parte do corpo. Igreja, tá? Eu posso não conseguir cumprir tudo que a Bíblia diz.
Por quê? Porque eu sou pecador, eu tenho uma natureza pecadora. Ainda que Jesus me salvou, Jesus me transformou, e eu quero viver igual a Jesus, então a cada dia Jesus vai me transformando, mas ainda assim eu tenho uma natureza pecadora. E a minha natureza pecadora, ela luta contra aquilo que é espiritual. Então isso é bíblico, Paulo falou isso. Agora a pessoa que deliberadamente, eu não quero cumprir o que a Bíblia diz, não é porque eu não consigo, porque eu tenho uma natureza pecaminosa. Pecaminosa. É porque eu descaradamente, eu sou um rebelde, eu sou um insubordinado. Então essa pessoa não é crente. Ela não entendeu ainda. Se ele fala assim, ó, eu faço o que eu quero, ele não entendeu, então, que Jesus é o Senhor e ele é o escravo. Sim. O Senhor pode e manda. Então, ele deveria ter juízo e obedecer. Né? Então, se ele não obedece, é porque não tem juízo, então é porque não entendeu ainda. É legal a questão de que a gente até tem, né? A proibida a entrada de pessoas perfeitas. Então, lógico, a igreja é composta por pessoas que não são perfeitas. Não são perfeitas. Só que elas entendem que Cristo é tal, igual você falou, e obedece. E obedece. Aí, tem várias pessoas, né, que querem entrar na igreja e tem várias igrejas disponíveis aí fora. Sim. E como eu vou saber se aquela igreja é certa pra mim? Então, primeira coisa, né? Porque eu sou errado, então eu vou lá e... Isso. Hoje, você falou, tem várias igrejas, né? Sim. Eu diria assim, ó, tem igreja para todos os paladares. Exatamente. Tem igreja para todas os tipos e gostos. Tipo, né? Opções. Acho que você mesmo, né? Falou, estava falando antes da gente começar a gravar, da reportagem. Quer falar da reportagem? Sim, foi uma reportagem que eu assisti falando sobre a igreja inclusa. Esse era o tema, Inclusiva, igreja né? inclusiva. Isso. E era uma igreja formada por gays, por lésbicas, por pessoas que... Travesti, essas coisas. E aí eles têm culto normal, eles lêem a Bíblia, tudo normal, e eles deletam essa ideia do que Deus falou sobre esses pontos, né? Aí... Isso. Então, ó, aí, Carol, entra no assunto que realmente eu quero, né, levar para você que está assistindo. Desculpa, um detalhe que parece muito real. Porque eu que sou cristã, já tendo essa mentalidade que eu tenho hoje, tipo, do conhecimento, se eu olhar aquilo, pra mim eu olho e acho que é normal. É e normal. uma pessoa que não sabe. Isso, então. Que é muito natural. Isso, é por isso que a gente tem que partir assim, ó. Primeiro, nós partimos da Bíblia, né? Eu não parto da cultura. Quando eu vou obedecer Jesus, quando eu vou ser igreja, quando eu quero servir a Jesus, o meu mestre, quem estabeleceu o padrão, é o dono da igreja. Sim. É o idealizador da igreja. O dono da igreja, o idealizador da igreja é Jesus. Então, Jesus, ele falou, naquele episódio que ele lava o pé dos discípulos, Jesus falou assim, ó, eu estou estabelecendo um padrão aqui. O padrão na minha igreja, na minha comunidade, é o padrão do... Quem quiser ser o maior tem que ser o menor. Quem quiser ser o bambambam tem que lavar o pé do outro. Quem quiser... Então ele falou, por quê? Porque eu sou o Senhor, eu sou mestre, eu sou dono da igreja, eu sou tudo, e eu estou fazendo isso, e é o padrão que eu estou estabelecendo. Bom, esse é o padrão de Jesus. Agora, quando a gente pega uma igreja chamada inclusiva, eu não creio que aquela igreja é inclusiva. É mentira. Ela é uma igreja exclusiva. Ó, vou repetir. Eu não creio que uma igreja de gay seja uma igreja inclusiva. Assim como eu não acredito que uma igreja só de preto é inclusiva, assim como eu não acredito que uma igreja só de cadeirante é inclusiva, uma igreja só de deficiente áudio, eu não sei como fala, né, de surdo e mudo, seja inclusiva. Inclusiva é a nossa. A nossa igreja inclusiva. Aqui pode entrar gays, lésbica, pode entrar travesti, pode entrar drogado, pode entrar ladrão. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode entrar aqui. Por quê?
Porque aqui é o lugar para todo tipo de pessoa, né? Agora, para fazer parte da igreja, ser membro da igreja, então tem que passar por essa experiência de transformação de vida, que é Jesus quem transforma. E não é, eu não estou falando aqui, Carol, de transformar a aparência, tá? Não estou falando de uma transformação que você muda a carenagem, né? Muda a roupa, muda o corte de cabelo, muda algumas palavras. Não, eu estou falando da transformação que Jesus vai operar, tá? Então você vem do jeito que você tá, ninguém vai mandar você mudar nada, você vai continuar aí, e aí então Jesus vai trabalhando em você e Jesus é que vai te transformando de dentro para fora, vai mudando a sua mente, vai mudando a disposição do seu coração e vai alinhando você nesse sentido de se tornar um com ele, tá? Então, eu creio nisso, tá? Eu creio na comunidade, né? Na comum unidade, tá? Eu creio na comuna, ainda que eu não seja esquerdista, não voto em partido de esquerda, não é o nosso negócio aqui, né? Nunca votei, não é agora porque está tendo essa polêmica toda, mas nunca fui. Sempre fui conservador. Mas eu creio na comuna, tá? Eu creio na comum unidade. Eu sempre criei nisso, biblicamente. Então, agora, por que eu disse que a igreja lá, que você viu na reportagem, não é uma igreja inclusiva? Porque as pessoas que foram para aquela igreja, elas não foram para incluir outras pessoas, elas foram por afinidades. O pastor era gay, a esposa do pastor, ou o esposo do pastor gay, aí chamou o ministro de música gay, e chamou o diácono gay, e chamou o presbítero gay, e chamou os membros gay, e começa a falar para gay. Isso é grupo por afinidade. Grupo por afinidade é a antítese, é o contrário da unidade. Tá? Sim. Então, a unidade une os diferentes, une tudo. Os afins chama para si os iguais, tá? Se eu sou afim, olha, vamos aqui montar uma igreja só por afinidade, só de advogados. Então não entra jornalista, não entra enfermeiro, não entra nada. Você consegue entender essa ideia? E hoje, cara, a maioria das igrejas está formada por afinidades. Nossa, é verdade. Agora pegou fogo. Oi? Agora pegou fogo. Agora pegou fogo, né? Sim. É a maioria, tá? Sim. A maioria. É verdade. Tanto que as igrejas, elas racham, elas quebram. Por quê? Mas porque o fulano não é igual. E geralmente as igrejas racham e começa uma outra, e a outra que começa... Quem que fica aqui? São os iguais, e quem sai? Os outros iguais. Aí monta uma igreja de outros iguais. Aí começa a chegar gente diferente, vai embora de novo, porque essa igreja ela não consegue se tornar una, né? Unida, porque não tem ali os afins, né, para continuar. Então a igreja... Então nós, como igreja, somos inclusivos. Aqui. Opa! Inclusivos. Totalmente, 100% inclusivo. Então, como que eu faço, né, para identificar qual é a igreja exclusiva, qual é a igreja inclusiva? Então, quando você vai numa igreja inclusiva, veja que eu estou usando o mesmo termo que o pessoal usa e estou dando uma conotação totalmente inversa do que eles dão. Sim. Certo? Então, como que você vê uma igreja que você não pode frequentar? Não deve, não pode, não é que não pode, você não deve. Jesus não... O que eu quero dizer é que Jesus não abençoa essas afinidades, tá bom? Jesus não abençoa exclusividade. Jesus abençoa unidade. Jesus abençoa comunhão. Jesus abençoa união. Então, Jesus não abençoa separação, Jesus não abençoa
sectarismo, Jesus não abençoa divisão, de jeito nenhum. Essa divisão, separação, sectarismo, polarização, isso é coisa do diabo. É ele que faz isso desde a fundação do mundo. Jesus não, Jesus une, tá? Jesus atrai para si. É isso que a gente precisa entender. Então, como que eu defino? Olha, se eu vou numa igreja, que essa igreja aceita preto, branco, tem lá alto, gordo, tem velho, tem novo, tem criança, tem jovem, adolescente, tem idoso, gente da terceira idade, tem japonês, tem... cara, você vê gente de todo jeito. Você vê gente pensando de todo jeito, né? Você vai num grupo de estudo, por exemplo, você vê ali pessoas pensantes e pensando, né? Diferente. E elas estão juntas, e elas comem juntas, e elas vivem juntas, e elas estudam juntas, e elas aprendem juntas. Cara, essa igreja só pode ser inclusiva, né? Agora, se eu vou num lugar, opa, aqui a igreja é de quem tem olho puxado. Aqui a igreja de quem cospe de lado. Aqui a igreja de quem... Até isso. Não, eu tô escrachando, né? Mas quando você reúne esses grupos, olha, o grupo só dos sulistas, o grupo só dos nordestinos, o grupo só dos centro-oeste do Brasil. Cara, essa é uma furada. Primeiro porque Jesus não... Cara, Jesus já não tá nessa. Então esquece. Ó, eu posso... Deixa eu falar um negócio aqui. Muito interessante. A Bíblia? É a Bíblia. Eu ia falar agora para você colocar a Bíblia. A Bíblia, Sim. né? Eu vou colocar a Bíblia. É algo muito interessante que o Paulo falou pro Timóteo. O Paulo falou, Timóteo, toma muito cuidado com isso. Olha o que o Paulo falou. Porque você falou assim, você viu a reportagem e deve ter tido imagem, né? Sim. E aí você falou assim, que você que é cristã, de repente você olha, se você não está muito conectada, você olha aquilo e você acha legal, acha normal, você engole aquilo, você digere aquilo. Né? Olha o que o Paulo fala para o Timóteo. 1 Timóteo, então, se você quiser colocar aí no rodapé, né? Aqui embaixo. Sim. Ou aqui em cima, sei lá, você vai colocar aqui embaixo. no meio, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1, a partir do verso 1 até o verso 5. O Paulo fala assim, Timóteo, o Espírito afirma claramente, ou seja, é muito interessante essa história do claramente, porque Jesus é a luz dos homens. Lembra que nós precisamos ser um com Jesus para sermos iluminados. E aí quando nós somos iluminados, porque nós somos um com Jesus, então o Espírito vem e acende essa lanterna na nossa cabeça, esse farol, sei lá, na nossa cabeça, e o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Entendeu que o Paulo está falando aqui no contexto de igreja, tá? E ele está falando, ó, na igreja, nessa igreja que a gente consegue ver, alguns vão se desviar da fé. E como que eles vão se desviar da fé? Não está falando que ele vai sair da igreja, não está falando que ele vai sair da comunidade, está falando que ele vai se desviar da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos do demônio. Ó, o que Jesus ensina? Que todos sejamos um em Cristo, assim como Cristo é um com Deus. O que o demônio ensina? Não, nós precisamos ter ajuntamentos por afinidade. Igreja de gay, igreja de branco, igreja de preto, igreja de afrodescendente, igreja de não sei o que lá, igreja do não sei o que. Isso é divisão. Sim, que é totalmente contra.
ensino de demônio. Ó, o Espírito está falando, no último tempo vai ter isso. Então, quando a gente olha para isso, cara, tá aqui, tá escrito aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Verso 2. Esses ensinamentos dos demônios, veja bem, não vem do diabo. É ensino do demônio, mas não é o diabo que vai vir lá. Por isso que a gente vai olhar e parece que é um culto normal, é legal. Mas, olha só, esses ensinamentos vêm de indivíduos, ou seja, é gente hipócrita, mentiroso, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam: é errado casar, proíbem que se come certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e conhecedores da verdade, porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graça, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Esse negócio de eu me junto com aqueles que são iguais a mim, eu me junto com aqueles que pensam igual a mim. Primeiro, isso é ditadura, isso é chato pra caramba, né? E aí eu posso então me juntar, e aí a gente faz o que todo mundo faz. A gente carrega a Bíblia igual todo mundo carrega, a gente canta música que todo mundo canta, a gente sei lá, tem telão igual todo mundo tem banda igual todo mundo, faz ceia, faz não sei o quê. A única diferença é que Deus não está lá porque ele não aprova esse tipo de comportamento. Ele não aceita esse culto. Esse culto que eu faço só para gente iguais a mim, eu estou satisfazendo a mim. E o culto não é uma prestação de serviço a mim. O culto é uma prestação de serviço a Deus. E Deus chamou gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, para fazer desse balaio de gato um só povo, com uma só fé, com um só Senhor, com um Salvador, com um só batismo. E pronto, final. E pronto, entendeu? Então, cara, não tem condições. Não tem condições, a Bíblia não aprova, não tem... Cara, por mais que você queira... mas contextualização, pá, cara, não rola, não tem. Biblicamente... Não dá certo. Não dá certo. Então, assim, eu acho que deu pra entender. Você tem alguma coisa que você queria pôr? Tem, você falou do texto bíblico, né? Sim. Queria colocar a oração, eu falei da oração de Jesus, Pode pôr. Né? Então, João capítulo 17. Você tá usando a mesma versão desde o primeiro, do Timóteo, para isso também? Isso, a versão que eu estou usando é a NVT, Nova Versão Transformadora. Tá. João 17. Diz assim, eu vou ler... Eu ia ler o capítulo todo, mas não vou. Eu vou ler só o final, tá? Vou ler do versículo 20 até o versículo 26. Jesus, esse texto todo de João 17 é uma oração. Jesus está orando, tá? Mas eu quero... A primeira parte da oração, ele orou pelos discípulos dele lá, os 12, que estavam com ele ali. Essa parte aqui, do 20 para frente... Ele orou por nós, que ainda não estávamos lá, né? Que viríamos aí à existência 2000 anos depois. Ele orou assim: eu não peço apenas por estes discípulos, que eram aqueles 12, mas também por todos que crerão, futuro, em mim, por meio da mensagem deles. É por isso que nós cremos na Bíblia, que contém os ensinos dos apóstolos, e que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus revelada aos apóstolos, é isso que nós cremos. Nós cremos na mensagem dos apóstolos. A minha oração é que todos eles sejam um. Então, lembra a oração de Jesus? A oração dele não é para que nós fôssemos o maior grupo unido por afinidades. Não. Sejam um. Todos sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como é que nós vamos revelar? Como é que o mundo vai saber que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador? É se nós formos um. Não se nós juntarmos por afinidades. Porque aí as pessoas vão olhar para nós. Quando nós nos juntarmos por afinidade, as pessoas vão falar, ali é uma igreja de Jesus. Não, ali é uma igreja de preto, ali é uma igreja de branco, ali é uma igreja de alemão, ali é uma igreja de japonês. E não de Jesus. Jesus falou, não, nós temos que ser um para que o mundo reconheça que o Senhor me enviou. Eu dei a eles a glória que o Senhor deu para mim, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, tu estás em mim, que eles experimentem unidade, não afinidade, unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os ama tanto quanto me amas. Pai, eu quero que os que me destes estejam comigo onde estou. Então, eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazendo. Então, o teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Entendeu? Então, essa foi a oração de Jesus. Cara, você acha mesmo que Jesus orando isso aqui e pedindo para que Deus abençoe, para que a igreja seja vista, para que ele seja visto através da palavra dele, através do amor, através da unidade, onde ele cita aqui, da unidade perfeita. Você acha mesmo que Deus vai abençoar igreja desse, daquele outro? É impossível. Ele não abençoa. Então, Sim. Eu creio no Jesus. Muito bom. E creio também. na unidade. Amém? Eu também. E eu sou um pastor inclusivo. Sim. Eu já confundi, já. Inclusivo. Então, Inclusivo. inclusivo. Não exclusivo. Tá. Então, né? Acabou? Acho que é isso, né? Eu acho que sim, né? Acho que é isso aí. Sim. Beleza? Pessoal, espero que tenha servido aí para aprender, né? Para acalorar mais essa... E mais uma vez, né? Mais um programa que nós terminamos dizendo não pode. É, verdade. Semana passada não, essa semana não. Não, não pode. Acho Não que pode. essa nova fase tá tudo... É, né? Não Tá não. pode. Beleza. Fique com Deus. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.